O que a Bíblia tem a dizer sobre o carnaval aqui no Brasil? A Bíblia vai nos dar 3 ensinamentos sobre o carnaval. Em primeiro lugar, a Bíblia alerta sobre o uso de bebidas alcoólatras. Livro de Isaías, capítulo 5, versos 11. Livro de Provérbios, capítulo 20, versos 1. Livro de Oséias, capítulo 4, versos 11. Livro de Lucas, capítulo 21, versos 34. E em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 ao 10. E em Gálatas, capítulo 5, versos 19 ao 21. Número 2. A Bíblia recomenda sobre a pureza moral e sexual. Na verdade, a Bíblia orienta. Livro de Mateus, capítulo 5, versos 27. Livro de Efésios, capítulo 5, versos 3 ao 4. Livro de Gálatas, capítulo 5, versos 19 ao 21. E livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 ao 8. Número 3. A Bíblia ela nos ensina que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Ainda nesse vídeo nós vamos falar a posição de algumas igrejas. O que algumas igrejas dizem sobre as festas do carnaval. Em primeiro lugar, a Bíblia alerta sobre o uso de bebidas alcoólicas. E livro de Isaías, capítulo 5, versículo 11, diz assim: Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se detêm ali até a noite, até que o vinho o esquente. Lembre-se disso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 11, diz assim: A prostituição e o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta a sua maneira e lhe responde, porque o espírito de prostituição os engana e se prostitui, apartando-se da sujeição. Já no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 34, diz assim: Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venham sobre vocês inesperadamente. A Bíblia está falando sobre o dia do juízo final. Muito cuidado para que esse dia vocês não estejam nas festas, bebendo, farreando e esquecendo o objetivo, que é o reino dos céus. Já no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz assim: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. São as pessoas que não herdarão o reino de Deus. Muito cuidado para que você não seja uma dessas pessoas. Já no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, a Bíblia testifica o que realmente são as festas de carnaval. Diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas, e são a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, as feitiçarias, as inimizades, as rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. 80% do que a Bíblia está relatando nesta mensagem está relacionada realmente ao carnaval. Então, muito cuidado. Ore pelos seus filhos, vigie para que você não seja uma dessas pessoas que estejam no meio dessas festas que não agradam a Deus. Em segundo lugar, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre as vestimentas das pessoas que se vestem nas festas do carnaval. 80% das pessoas vão, 90% do corpo estão nu. Então nós vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, porque esse canal é um canal de verdade. E se você ainda não é inscrito neste canal, clica nesse nome vermelho, inscrever-se, e não se esqueça, deixe a sua opinião nos comentários deste vídeo e compartilhe
para os seus familiares conhecerem a verdade e a verdade os libertarão. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27 ao 30, diz assim: Vocês ouvirão o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito te leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Meus irmãos, nós estamos falando de um pecado que esteja no olhar de um homem ou de uma mulher. Quando ele olha para uma mulher, mesmo estando ela em boas vestimentas e a deseja, ele já está cometendo o adultério. Só que esse pecado não vem somente do olhar da pessoa que esteja olhando, mas como também esse pecado pode ser da pessoa que esteja com aquelas vestimentas. Porque certamente uma mulher que se veste decente, poucas pessoas olharão para ela com desejo. Mas uma mulher que oferece o seu corpo em plena luz do dia, certamente está oferecendo o seu corpo para atos sexuais. Então, ambos estão cometendo pecado diante de Deus. Já no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz assim: Meus irmãos, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Já no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz assim: A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual, ou seja, se desviem, se afastam da imoralidade sexual. Número 5, nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre tudo isso. Livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, a Bíblia diz assim: Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, você pode, as portas estão abertas para você ir para qualquer uma das festas de carnaval. Tudo para você é lícito, mas nem tudo te convém. Guarde isso no teu coração. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Na visão de algumas igrejas evangélicas, em alguns documentários das redes sociais, algumas igrejas evangélicas consideram o carnaval um símbolo de pecado e acreditam que a festa não deve ser frequentada pelos cristãos. A Igreja Batista Identidade entende que o carnaval tem valores contrários aos ensinamentos da Palavra de Deus. E isso, meus irmãos, é uma realidade no meio de todos os cristãos. Nós sabemos e vemos com os nossos próprios olhos que as festas de carnaval que estão começando ou já estão acontecendo neste momento, essas festas elas não nos evoluem nada diante de Deus e realmente elas não agradam nada diante de Deus. Então a Bíblia diz: ensina teu filho no caminho em que deve andar. Orienta teus filhos a não ir para essas festas, orem pela vida deles, orem pela sua própria vida, orem pela vida dos seus amigos e familiares, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, inscreva-se neste canal, deixe o seu like para receber mais vídeos como esse. Eu sou o pastor Nathan Souza e todos os dias eu estou entregando conteúdos relacionados à palavra de Deus, relacionado aos acontecimentos dos tempos de hoje, tá bom? Lembrando a todos que a festa do carnaval, além de trazer tantas coisas que desagradam a Deus, transmite várias doenças no mundo inteiro, como vocês viram nas festas antepassadas, várias e várias doenças que contagiaram milhares e milhares de pessoas. Então guarde o seu coração, proteja-se diante da presença de Deus, entregue a sua vida e a sua família diante de Deus, tá ok? Deus abençoe a todos e um forte abraço.